compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus a todos, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido São, minha querida São, nós estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Meu querido irmão, vou mostrar hoje uma adulteração tão grande ensinada pelos senhores pastores protestantes, que é tão grande, mas tão grande. É uma adulteração que eles fazem tão grande, porque fez o curso lá, e nesse curso eles ensinavam isso. Então, na segunda carta de João, só tem um capítulo, versículo 7 ao verso 10. Quando fala na questão de não receber ninguém em casa, que não traz essa doutrina. E hoje eu vou mostrar especificamente para vocês, então os irmãos que diz lá no comentário, esse irmão, o que ele sabe, ele mostra mesmo, irmão. Mas também é que nem um irmão falou lá num vídeo meu, hein? Irmão, engrosse o couro dos pinhaços, porque quando seu canal crescer, que chegar aos olhos dos sapos maiores, prepara o lombo para perseguição. Olha só, eu já falo logo, se usar vídeo meu sem a minha autorização, vou chegar junto a essa grande mídia que é o YouTube e vai ser excluído. Eu não uso vídeo de ninguém. Sem a autorização, eu não uso vídeo de ninguém. No entanto, quem usar os meus já está avisado. Vai ser tirado, vai ser removido. Muito bem. Olha só. Olha como diz a Sagrada Escritura, 2 de João, só tem um capítulo, versículo 7. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo que se encarnou. Mas nós já estamos vendo aqui, muitos sedutores têm saído pelo mundo inteiro. Eles não proclamam que Jesus se encarnou. Quem são esses? Então todo mundo aqui agora proclama que Jesus se encarnou. Só que tem um problema grande aqui, amados, nesse verso. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam que Jesus Cristo se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor, é o anticristo. Veja, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, diz assim: filhinhos, ouviste falar que o anticristo vem. Anticristo aparece em singular. Na continuação diz: pois bem, já há muitos anticristos no mundo. E vai dizer, esses muitos anticristos, no versículo 19, eles saíram dos nossos, porque não era dos nossos. Se fosse dos nossos, teria ficado conosco. Mas se não ficou conosco, então, esse nosso aqui, usado pelo apóstolo São João, é a igreja. Eles saíram da igreja. Então, meu querido irmão, doa quem doer. O tempo do anticristo começou com Martinho Lutero, o tempo do anticristo. Não tem essa de passadista dizer que era Nero, que era não sei quem, não. Exatamente, porque saíram dos nossos. Quem é esses nossos? Dos católicos. Paulo diz no capítulo 20, versículo 28 em diante de Atos: mesmo dentre vós, dentro da onde? Dentro do catolicismo, surgirão lobos que ensinarão doutrinas contrárias. Martinho Lutero era o quê? Saiu de dentro de onde? Do catolicismo, saiu dos nossos. Então o tempo dos anticristos começou na manifestação de Martinho Lutero, na era cristológica, no tempo da nova aliança. Muito bem. Então, meu querido irmão, aqui está: muitos sedutores têm saído pelo mundo inteiro, qual não proclama Jesus Cristo encarnado e não se alimenta dessa carne. Não é? Quem é que proclama Jesus Cristo encarnado? A única igreja fundada por ele, presente, vive e real na Eucaristia. E o pão que eu vou dar é a minha carne, que eu ofereço pela salvação do mundo. Mas rejeitam. Né? Os que fazem parte da doutrina do anticristo rejeitam verdadeiramente, né, a carne e o sangue de Cristo. É símbolo, é representação. Muito bem. Então vamos subir mais um pouco aqui. Olha só. Acautelai-vos para que não percais o fruto do nosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Aqui está o trabalho de evangelização, o trabalho doutrinário da Santa Mãe Igreja, fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 9, presta atenção. Todo aquele que caminha sem rumo
e não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem permanece na doutrina, esse possui o Pai e o Filho. Amados, aqui está, é matando a cobra e mostrando o pau. Olha só, todo aquele que permanece, todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo. Muito bem, veja que a palavra de Deus está dizendo que a pessoa que não permanece na doutrina da igreja fundada por Cristo, ela caminha sem rumo, sem direção. Lembremos aqui o que disse São Paulo, falando sobre a tradição apostólica e católica, em 2 Tessalonicenses 3:6. Capítulo 3, verso 6. Intimamos-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eviteis qualquer irmão que leve uma vida desordenada e contrária à tradição que de nós recebeste. Aí já mostra que é os separados. Nós vemos que a Sagrada Escritura mostra que os que estão fora dessa doutrina é verdadeiramente o anticristo. Faz parte dos anticristos, não é? Está fora da doutrina católica, professa uma fé que não traz a doutrina da igreja fundada por Cristo, que não está contido, que não está alicerçado na doutrina da igreja fundada por Cristo, então é o quê? Anticristos. Anticristos. Veja aí. Depois da vírgula diz, não tem a Deus. Não está na doutrina da igreja fundada por Cristo? Não tem a Deus. A Sagrada Escritura é clara. Quem permanece na doutrina, olha só, são os que estão na doutrina católica da igreja fundada por Cristo. Estes possuem o Pai e o Filho. Aleluia! Glória a Deus! Amados, vocês estão vendo perfeitamente o que a Sagrada Escritura está mostrando. Agora presta atenção. A palavra de Deus vai nos dizer aqui, vai nos mostrar aqui que nós precisamos ter cuidado com algo. O que eu estou querendo dizer, a adulteração ensinada nos cursos discipulados para pastores no protestantismo, é o verso 10, olha só. É o checkmate aqui. Católicos, abre os olhos. Abre os olhos. Olha o que diz o verso 10. Se alguém vier a vós sem trazer esta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis. Amados, se alguém chegar na porta da tua casa com a metade de uma Bíblia debaixo do sovaco, metade de uma Bíblia debaixo do sovaco, Pai do Senhor, irmão, você não é irmão ainda não, porque não desceu as águas, mas Jesus está falando que você rape fora essa idolatria do Êxodo, capítulo 20, versículo 4, Salmo 115, eu vou ler para você, católico sem conhecimento, a metade de uma Bíblia debaixo do braço, castrada, capada, faltando 7 livros, aí lança lá o Salmo 115 na cara do sujeito que não conhece a doutrina da igreja, não conhece nada de catolicidade, o que é que acontece? Vai pós-lobo, vai pós-mercenário, seguir o falso profeta. E o que é que a Sagrada Escritura está alertando hoje para nós? O que é que João, uma das colunas da igreja, discípulo que Jesus amava, está alertando aos católicos? Não recebais em vossas casas. Que tipo de pessoas não receberem em nossas casas? Quem não traz a doutrina apostólica, olha aí, se alguém vier a vós sem trazer esta doutrina. Que doutrina é essa? A que nós acabamos de ver do versículo 7, 8 e 9. Porque eles fazem parte dos anticristos. Eles são os anticristos que trabalham para a vinda do anticristo em maiúsculo. Não é? Em maiúsculo. Né? Aí, um governo mundial. Né? Tem aí os que são estudados escatologia, quer saber sobre sobre a manifestação do anticristo? Procura o canal do Padre Wander, com W, Wander de Jesus Maia. Lá tem informação sobre a manifestação do anticristo, como acontecerá. Os anticristos em minúsculos já estão trabalhando para a vinda dele. E aqui nós estamos falando de um dos braços desses anticristos, que são as doutrinas falsas. Entre elas, a que nós mais hoje vemos é a protestante. Quem é a pessoa que vai chegar na tua porta, que vai chegar na tua casa que não traz essa doutrina? É a protestante. Não é? Aliás, o protestante ele vai pregar contra a doutrina da igreja fundada por Cristo. O protestante ele vai pregar contra a catolicidade. E por quê? Porque ele é antidoutrinário. Veja, ele leva uma vida desordenada e contrária à tradição que nós recebemos. Ou seja, para começar, já não traz nem a tradição.
dirá a doutrina, porque está englobado dentro da doutrina, a tradição, não é? O magistério que é ensinado por a igreja, o ensinamento não é católico, muito menos tradição, porque não tem tradição, nasceram nas esquinas, né? Com todo respeito, mas essa é a verdade, e não traz, não é, a interpretação verdadeira das escrituras dada pelo magistério. A Bíblia ela não pode ser de interpretação pessoal, então não salde a pessoa que não traz a doutrina católica. A primeira pergunta que faz quando um cara chega na porta, uma mulher, sei lá quem, com a Sagrada Escritura, posso pregar aqui a palavra, você perguntar, você é católico, apostólico, romano ou não? Não, eu não tenho religião, porque religião não salva, eu prego Jesus Cristo, eu posso falar de Jesus? Olha aí, a tática dos anticristos, em minúsculos, é essa. O tempo do anticristo começou com a manifestação de Martim Lutero. Isso nós estamos claros quanto a isso. É unânime, né? Esses ensinamentos pela igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É unânime. Muito bem. Então nós vamos ver, né, que não devemos receber protestantes na nossa casa, porque não traz a doutrina verdadeira. É um desordenado. Veja, além de não trazer os sacramentos, de não trazer a tradição apostólica, não é? São completamente apagados, fora da sã doutrina salvífica, não é? Então eles são aqueles mestres. Aí você me pergunta, irmão, mas que mestres são esses? Olha só. Vou lhe mostrar agora. Vamos pegar aqui 2 Timóteo. 2 Timóteo 4:3. Vamos ver aí. 2 Timóteo 4:3. Por quê? Veja só São Paulo ministrando, doutrinando o jovem bispo Timóteo, para ter cuidado com aqueles que não são da doutrina verdadeira, a doutrina deixada por Cristo. Lembra lá em João? A doutrina que vos dou não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Olha, esse é irmão desse. Temos que ter cuidado, preste atenção, amados. Olha aí, 2 Timóteo 4:3. Ó. Logo no versículo 2, é a tática que eles usam. No versículo 2, vamos colocar aqui uma cor para marcar o verso 2. Muito bem, aí. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu baixar aqui. Bem, logo no verso 2 diz: prega a palavra, insiste, oportuna, inoportunamente. Né? Exorta, ameaça. Porque virá, olha só, exorta com toda paciência e empenho de instruir. Quem são esses que podem pregar a palavra? Exatamente o que diz o versículo 3. Por quê? Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Olha aqui. Por isso que João está dizendo na sua segunda carta, verso 10. Só tem um capítulo, só vou falar o verso 10. Para não receberem casos que não traz a doutrina, essa doutrina. Por quê? Por que não trazem? Porque os pregadores que chegam na tua porta, lobos vestidos de ovelhas. Olha, porque virá um tempo que já não suportaram a sã doutrina. Não suportam mais a doutrina católica. É a sã doutrina da salvação. Então agora a questão é renunciar a essa doutrina e pregar um Jesus sem compromisso. Essa tática, levados pelas práticas e paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão para si mestres. Olha só, quantos mestres hoje nós temos no Brasil, né? Tem aí teologia da prosperidade, tem isso, tem aquilo, tem tudo aí. Todos esses pastores e falsos apóstolos e falsos pastores, falsos bispos que eu e você conhecemos. Então tudo isso é falso, amados. Tá vendo? Porque vão chegar na tua porta não trazendo a doutrina católica, a doutrina da igreja fundada por Cristo, porque é exatamente essa tática. Quando você pergunta, você é católico, apostólico, romano? Não, eu não sou, eu não tenho religião nenhuma, porque religião não salva. Só quem salva é Jesus Cristo. Já está fazendo o quê? Já está fazendo isso aí, ó. Está renunciando exatamente à doutrina da salvação. Não é? Por isso que diz, prega a palavra, insiste, oportuna e inoportuna. Então quer dizer, exortando, levando, anunciando,
essa palavra? Para que, como esse apostolado tem feito, para quê? Para alertar as pessoas que não existe salvação fora da doutrina verdadeira da igreja fundada por Cristo, ou seja, da doutrina da igreja que é coluna e sustentáculo da verdade, amados. Então, fora disso, não existe salvação fora disso aí. É tempo perdido. Veja, mas ajustarão, olha só, levado pelas próprias paixões, amados, e pelo prurido de escutar novidades. Vem pra cá, Brasil, que as tuas contas vai esborrotar. Vem pra cá, cachaceiro, que você vai ser liberto. Sabemos as várias e múltiplas promessas. Vim de lá, eu sei que há dentro das falsas, né, das filhas de Lutero, das falsas igrejas, ajustarão mestres para si. Olha aí. Quem são mestres? São os falsos mestres, fundadores de igreja. Fundadores de igreja são os falsos mestres, né? Jesus falando desses falsos mestres em Mateus 24, ele diz: virão, né, falsos messias, ou seja, falsos mestres, que farão milagres à torta e à direita, a ponto de seduzir até mesmo, se fosse possível, os escolhidos. Se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Nós estamos vendo aqui, amados. Nós estamos vendo aqui, a palavra de Deus é clara. Não é? Não suportam a doutrina. Ou seja, a catolicidade. Não é? Então virá o tempo. Nós já estamos nesse tempo. Esse tempo começou em que tempo? Porque virá tempo que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Esse tempo começou com Martinho Lutero. Sair dos nossos. De onde? Esse nosso saiu do quê? Saiu da igreja de Cristo, saiu do catolicismo. Não foi o catolicismo que saiu do protestantismo, foi o protestantismo que saiu, né? Um padre desordenado que saiu e fundou, e está aí hoje as suas filhas, né? Sabemos disso. O tempo dos anticristos, eles estão correndo por todos os cantos, né? Porque os filhos da serpente, né, querem tirar os filhos da mulher e levar para o seu partido. Essa é a guerra. É a guerra da mulher com a serpente. Começou onde? Em Gênesis 3,15. Não é? Essa é uma realidade. Aí você me pergunta, irmão, como é que esses homens, não é? Como é que esses homens fazem? Aonde eles passam? Olha só, amados. Presta atenção. Olha aqui, ó. Vamos fazer aqui com que... Vamos marcar 2 versos aqui. Deixa eu marcar aqui. Muito bem. Olha aqui o que eles fazem. Se alguém chegar na tua porta, João, capítulo 1, segunda carta de João, versos 10. Veja como o apóstolo São Paulo falou direitinho para Timóteo, do mesmo jeito que Jesus falou em Mateus 7,15. Olha só. Ostentarão a aparência de piedade. Preste atenção, essa piedade aqui, no original está religiosidade. Ostentarão a aparência de religiosidade. Jesus disse o quê? Vem a voz disfarçado de ovelhas. Olha só. Ostentarão, a tradução de uma Bíblia que eu tenho aqui chamada Mensagem de Deus está assim: virão a voz com aparência de religiosos. A própria Bíblia protestante da linguagem de hoje fala isso também, não é? Olha só. Mas desdenharão a realidade dessa gente. Afasta-te. O que foi que São João disse? Não receba em vossa casa nem os saudeis. O que é esse saudeis? Olha, saudar é o seguinte: pode entrar, como é a palavra de Deus,
isso é da palavra de Deus, vocês podem entrar na minha casa, podem ler, só que eu não vou passar para a religião de vocês, eu não vou passar para a igreja. Esse é o modo que João fala, nem os saudeis. Ah, não, é a palavra de Deus, pode entrar na minha casa, sendo a palavra de Deus. Aí vai ouvir os desordenados, né? Desdoutrinários, vamos usar essa palavra, né? Porque não trazem a doutrina. São João é claro, não trouxe a doutrina católica da igreja fundada por Cristo, então não salde, não permita que possam abrir a boca, porque já vai lançar injúrias e blasfêmias e mentiras, a começar pelas imagens sacras, as imagens santas que estão ali de casa. Né? Afasta-te, olha só. Eles ostentarão a aparência de religiosidade. Religiosos, né? Ah, como diz o padre Luiz Touro, é um amor. Ah, Jesus te ama. Ah, irmão, o arrebatamento está perto. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Jesus vai nos chamar antes. Venha fazer parte. Venha, aceite Jesus. Nós vamos mergulhar você numa piscina ou num lamaçal e você já está batizado. Ou você vai pegar o grudo do lamaçal, né? A sujeira do lamaçal, ou vai tirar a sujeira do seu corpo. Não passa apenas disso. Né? Efésios 4:3, a partir do verso 3, só batismo, é claro. Olha o versículo 6, amados, preste atenção. O verso 6, olha. Deles fazem parte do quê? Dessa turma aí do verso 5. Dessa turma aí que são os desdoutrinados. Ó, deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas. Opa! E enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados e atormentadas por toda espécie de paixões. Aqui está, nesse verso, um dos pecados de apostasia, que é contra a obra do Espírito Santo. Aqui está algo que é contra o sacramento da confissão. Eu já trouxe nesse canal mostrando, amados. Né? Já trouxe nesse canal mostrando. Né? O pecado, quer dizer, não trouxe não, ainda não. Está gravado, é o último vídeo da série de Visões Protex. Está lá gravado o pecado de apostasia, aquilo que Jesus falou em Mateus. Né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. É o pecado de apostasia. Eu vou mostrar na Bíblia, as claras, né? Muito bem. Com a luz, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Luz em nosso caminho. Nosso caminhar na fé, né? Rumo à vida cristocêntrica na igreja fundada por Ele. Olha aí, deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas. Olha, repito o que João disse, hein? Não aceitem vossa casa se não trouxer a doutrina, se não forem da doutrina católica, porque tem muitos católicos. Eu já encontrei muitas pessoas dizendo, sou católico. E quando nós vamos falar das obras católicas, aí eu olho logo para a Bíblia, vejo lá que é a castrada, a que falta 7 livros. Tem muitos protestantes se dizendo católicos, não são. Não o são. Quando vamos falar em obras, nas obras de doutrina, negam. Olha só. Pelas casas enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados. Não, irmãs. Você já prestou atenção que quem mais se converte ao protestantismo são as mulheres? As mulheres, me perdoem as mulheres, mas é verdade. As mulheres são mais fáceis de enganar. Não é? Nós vemos aí, né, e até as irmãs que são inscritas e acompanham esse apostolado, vai, não é? Entendeu o que eu estou dizendo? As mulheres são fáceis de enganar. De que jeito? É só nós olharmos para a sociedade. Quantas mulheres não estão sendo assassinadas injustamente, né, por amantes, pelos próprios maridos, não é? Homem que chega ali e faz uma falsa promessa às mulheres e elas já acreditam. Não é? Assim como fez Satanás com Eva, ele não chegou em Adão, ele chegou em Eva, não é? Para enganar a mulher. Então nós vemos que quem mais hoje vai ao protestantismo são as mulheres. Elas são mais fáceis de enganar. Por isso que quando chegam nas casas, pelo menos aqui é assim, quando chegam nas casas, o que acontece? Quando o dono da casa sai, pergunta logo, sua esposa está? Né? O cara já conhece, que sabe que é lobo, que é mercenário, diz, tá, mas eu posso atender. Por quê? Porque já vão logo em cima das mulheres. Porque é fácil de enganar as mulheres. Olha aí, ó.
enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecado. Por que a Sagrada Escritura fala aqui no diminutivo, mulherzinhas? Por quê? Porque elas estão atormentadas de pecados. Veja, enfeitiçam, levam elas. Não, irmão, você estava na feitiçaria, você estava na bruxaria, você estava na bebedeira, na prostituição. No momento em que você disser, eu aceito Jesus e passa para a nossa igreja, você já está, Jesus já perdoou na hora os teus pecados. Mentira! Mentira! Os pecados dessas mulherzinhas que está falando aqui só seriam perdoados através do sacramento da confissão. João 20, versículo 21 a 23. Aqueles que vocês não perdoaram serão perdoados. Então essas pessoas cheias de pecados vai lá para o protestantismo e aí, além de já ter esses pecados, né, nas suas costas, lá no protestantismo, aí vai para o protestantismo, aí já consuma o maior de todos os pecados, a apostasia. Veja, atormentados por toda espécie de paixões aí. A mulher não aguenta mais. Eu estou sofrendo muito. Com uma vida de católica ou de católico é difícil, né? Aí vamos para o culto do lobo, vamos seguir pós-mercenário. Irmão, quando eu era católica, aleluia, glória ao Senhor, eu era borracheira, eu era uma beberrona, uma adúltera, uma forniqueira, uma ladrona, uma fuxiqueira, eu era isso, era aquilo, vivia fofocando na casa da vizinha, e agora eu só vivo na igreja, aleluia, glória ao Senhor, na casa. Meu irmão, minha irmã, isso é o que o diabo quer. Veja, carregadas de pecados. Esses pecados só seriam perdoados na confissão da igreja que tem instituição apostólica, da igreja católica apostólica romana. Entende? Vocês estão entendendo, né, mas? Estou mostrando para vocês que eles chegam nas casas. Não, nós não trazemos religião na igreja, porque só Jesus salva. Posso ler um verso aqui sem compromisso? A mulher diz, pode. Daqui então... Lê ali, veja, enfeitiçam, olha a palavra, enfeitiçam, porque a lábia é adocicada. E acolhe, que amor, é um acolhimento, né? Aquele acolhimento falso. Olha, um padre nunca me deu um abraço e o pastor está me abraçando. Presta atenção. Conheci muitos pastores que abraçaram mulheres de casa, de várias casas, em vários lugares, e depois de abraçar as escondidas, tiveram caso com essas mulheres. Cuidado com os abraços amorosos, cuidado com os enfeitiçamentos, com as lábias adocicadas. São Paulo diz, meus irmãos, que eles têm uma lábia adocicada. Presta atenção. São Paulo diz que eles têm a mesma lábia da serpente, aquela mesma lábia que a serpente enganou Eva. Olha só. Preste atenção. Deixa eu marcar aqui para que você possa prestar atenção no que diz o apóstolo São Paulo. Logo no verso 1, no verso 2, está falando da igreja, né? Da igreja celibatária, na igreja como virgem pura. Mas Paulo disse, eu temo uma coisa. O quê? Mas temo que, como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim se corrompa os vossos pensamentos e se aparte da sinceridade para com Cristo. O que é essa sinceridade para com Cristo? A doutrina verdadeira da igreja fundada por Ele. Olha, como a serpente enganou Eva, as mulheres. Aí que não ia dizendo... Os falsos profetas iludem as mulheres, daqui a pouco começa a ir para o culto do lobo, aí daqui a pouco começa a censurar o marido, para que o marido possa passar para a seita que ela está frequentando. Daí então o marido vai, depois está indo os filhos, e todo mundo começa a se perverter ao culto do lobo. Mas tem uma coisa desse Paulo, como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim se corrompe os vossos pensamentos, se aparte da sinceridade para com Cristo. Verso 4.
Porque quando aparece alguém pregando-vos outro Jesus, que não é o Jesus eucarístico, que não é o Jesus que ele deu autoridade ao seu magistério, dizendo: quem vos ouve a mim ouve, de Lucas 10,16, todo vídeo eu falo isso, para alertar, cuidado com o que você anda ouvindo. Você deve ouvir o magistério, porque a voz do magistério da igreja fundada por ele é a voz de Jesus. Quem vos ouve a mim ouve, é a voz dele. Olha aí, ó. Porque quando aparece alguém pregando-vos outro Jesus, diferente daquele que vos temos pregado, olha aí, um Jesus diferente daquele que a igreja católica prega, vamos ver o que é que ele diz. Vamos ver o que ele diz. Para la oreja, pô garupa. Ou se trata de receber outro espírito diferente, que é diferente do Espírito Santo ensinado e dirigido, que dirige a igreja, do que a vez recebido no batismo, ó, o outro evangelho, diverso do que a vez abraçado, de boa mente o aceitais, como a serpente enganou Eva, amados. Paulo está dizendo que quando uma mulher, um homem, se deixa se enganar por um lobo travestido de ovelhas, está acontecendo a mesma coisa, assumindo o mesmo ministério de Eva quando ela foi enganada pelo próprio diabo em pessoa. Vocês estão vendo que isso é mais sério do que nós possamos imaginar? Vós aceitais, ó, pregando um Cristo diferente, um Espírito Santo diferente, né? Um evangelho diferente, tudo é contrário à doutrina, porque tudo isso está nessa doutrina. Veja, não recebais em vossa casa nem os saudeis. Nós vamos sempre repetir, nós começamos lá, João, segunda carta de João 1,10. Eles são os anticristos, né? Nós estamos vendo aí, amado. Olha só o versículo. Quem são eles? Quem são esses que vêm enganar? Olha aí quem são eles. Olha aí quem são eles. Quando você olha para os apóstolos da nova era, do nosso tempo, né? Que nem eu vou trazer meu testemunho quando chegar aos meus escritos, que eu já tinha me denominado apóstolo, né? Minha esposa bispa. Olha aí, ó. Esses que chegam para enganar, temo como a serpente enganou Eva com a facilidade tão grande, deixe vocês serem enganados depois de receber a maravilha de receber, cair agora na apostasia seguindo o lobo, o mercenário. Ó. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo. Aí está, amados. Se disfarçam em apóstolos de Jesus. Não são. Jesus só teve aqueles lá, morreram os apóstolos, ficou os sucessores dos apóstolos, os bispos. Esses de hoje, isso não é apóstolo não, isso é apóstatas da fé. São apóstatas da fé. Agora, por que isso acontece? Por que esse tipo de anti-evangelho é anunciado por esses mercenários da fé? Por quê? Olha só. Vamos ver? Olha aqui. Porque o que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aí parece o quê? Olha só. Aí parece... Vamos tocar aqui para ficar azul. Olha só. Parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Está entendendo, mas agora? Satanás, ele é anjo de luz, ele era um anjo de luz. Quando ele se revoltou e assumiu as trevas, Deus não tirou dele a luz. Então o diabo faz milagres, o diabo, né, faz até fogo do céu descer, Apocalipse capítulo 13, versículo, se não me engano, aqui 14, né? Então veja, quando fala ali nos falsos, aqui a segunda-feira são os falsos profetas. Olha o que Jesus disse, amados, olha só. O que Jesus vai dizer para eles. Mateus, capítulo 7, versículo 21 em diante. Presta atenção aqui, meu dedo está passando na câmera, mas eu tenho que marcar aqui para vocês, para ficar melhor, para vocês verem nitidamente. Não é? Olha só, marcar até o versículo 23. Marcar esses 3 versos aqui.
Vamos lá, vamos colocar outra cor aqui, verde. Muito bem. Olha só. Olha o que é que o Senhor Jesus Cristo fala. Lá no versículo 15, ele vai dizer aqui, ó. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm à voz, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Querem apenas arrebatar, levar as ovelhas após si, desviar do rebanho. Não é? Olha o versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Doutrinalmente falando. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, amados, são muitos. Vão dizer naquele dia, assembleano, testemunho de Jeová, mormons, espírita, religiões afro, não sei do que. Muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? Tá vendo? Tá vendo que os falsos apóstolos, tá vendo que eles passam pelas casas enganando mulheres, pregando com tudo isso, né? Com tudo isso aqui. Eu já trouxe nesse canal as 3 colunas do protestantismo: pregação, expulsação de demônios e milagres de toda espécie. Essas são as 3 colunas do protestantismo. Então tá aí, ó. Nós pregamos em vosso nome, não foi em vosso nome que, olha aí, ó, expulsamos demônios. Pregamos em vosso nome, primeiro, ó, pregamos em vosso nome. Primeira coluna do protestantismo. Segunda, expulsamos os demônios. Terceira, fizemos muitos milagres. Olha aí. Olha para as doutrinas protestantes por dentro, como eu olhei. Só existe isso lá. Só existe isso lá, ó. A pregação, pregam mais do que os católicos. Passam mais nas casas do que os católicos. Católicos não tem o costume de fazer isso. Não é? É raro. Católicos carismáticos, grupo de oração. Nós evangelizamos na nossa cidade. Fizemos um porta a porta. Mas eles não, é todos os dias, insistindo naquela casa, persistindo. Até a pessoa ceder e começar a seguir o raciocínio falso do mercenário. Tá vendo? Mas, no entanto, Jesus lhes dirá, veja que eles têm a petulância. Quando eles dizem para nós católicos, nós mostramos a verdade, a doutrina verdadeira. Por exemplo, o batismo por aspersão é bíblico. E por imersão não é bíblico. Não sei de onde trouxeram isso, não tem isso na Bíblia. Não sei de onde inventaram isso aí. Não é? Olha só. Então, quando a gente refuta, mostra a verdade, aí eles distorcem e mentem. Se até aqui, para o Senhor Jesus Cristo, eles vão se justificar, dirá para nós. Fazer o quê, né? Olha aí, ó. Olha, no entanto, vai ouvir isso de Jesus. Por quê? Porque já estão julgados, amado. É o pecado da apostasia. Não existe perdão para o apóstata. 10 de Hebreus, versículo 26. Não existe mais sacrifício. Depois de conhecermos a verdade, se nós abandonarmos voluntariamente, já não existe mais sacrifício para expiar esse pecado. Não existe mais perdão. Não existe mais. Se saiu para lá, sabe, não sei que volte, que retorne. Né? Retorne para a fé da doutrina verdadeira da igreja fundada por Cristo. No entanto, eu lhes direi: nunca, mas nunca mesmo, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. O que foi que nós vimos em 2 Coríntios 11, versículo 13 a 15? Nós vimos lá que falar nos falsos apóstolos. Nós vimos lá dizer que são os operários que seus ministros se disfarçam em operários de Cristo. Olha eles aqui. Olha eles aqui tentando se justificar perante Jesus no dia de sua vinda, na vinda de Cristo. E Jesus, aí, Jesus diz o quê? Ó? Nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Disfarçados em apóstolos de Cristo, disfarçados em pastores de Cristo, disfarçados em missionários de Cristo. Não são. Lá dentro não é Jesus curando, não, amados. É um falso Jesus. É ele, o encardido disfarçado em Cristo. Entende? Por isso não tem mãe. Por isso não pede a intercessão da Virgem Maria, nem louva a Virgem Maria como Isabel louvou. Não é? Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 42 e 43, está lá o louvor de Isabel, a Virgem Maria. Quem é que faz isso? Os católicos. Que prestam o culto de imperdolia, uma veneração avançada. Para com Deus é latria, adoração. Com a Virgem Maria, hiperdolia, que não é adoração, é hiperdolia, é a palavra grega, né? Que é uma veneração avançada. E para o santo,
idulia, né? Que é a intercessão, uma veneração de intercessão e de seguir as pegadas que os santos seguiram. Né? Como diz Hebreus capítulo 13, versículo 7, lembrai-vos daqueles que vos ministraram na fé e segui seus passos, olha aí. Então, muito bem. Então, aqui nós ficamos por aqui mostrando algumas partes dentro da Sagrada Escritura, meus queridos irmãos e irmãs. Mostrando para vocês, cuidado quando chegarem em vossas casas. Não é? Pois não. Gostaríamos de deixar um versículo bíblico aqui com você? Pode ser? Vocês são católico apostólico romano? Ou não? Não, nós não pregamos igreja. Nós pregamos Jesus. A igreja não salva, é Jesus que salva. Eu vou mostrar aqui, ó. Ah, é? Tchau e bênção, daí para trás. Aqui é da doutrina, aqui é católico apostólico romano. Só escuta aqui se for da doutrina católica. Se não for, tchau e bênção. Rua. Né? Vaza, como diz lá no Mato Grosso. Então, meu querido irmão, nós temos que ter consciência, nós temos que conhecer a doutrina. Por que a igreja persiste em dizer aos seus filhos que nós temos que aprender? Olha o Santo Catecismo. Depois eu vou trazer parágrafos também aqui, né? Vou baixar o Catecismo online, aliás, o aplicativo do Catecismo que tem, para mostrar várias partes interessantes no Catecismo, né? O Catecismo da Santa Mãe Igreja, onde nos convida a conhecer, né, a doutrina da Santa Mãe Igreja. Amém? Se inscreva nesse canal, se inscreva no nosso segundo canal secundário. Primeiro link, no primeiro comentário fixado está o link do nosso segundo canal. Se inscreva lá também. Né? Deus abençoe, estamos sempre orando por você e por suas famílias, a você que é inscrito nesse canal. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, amados. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.